O milionário João Souza voltou para casa mais cedo do que o esperado e parou em choque com a cena à sua frente. Sua filha, Laura, paralisada da cintura para baixo, tinha as mãos avermelhadas e trêmulas enquanto suplicava em desespero. Mãe, minhas mãos doem e coçam tanto. A única resposta que recebeu foi a gritaria cruel de sua madrasta. Naquele exato momento, a máscara do luxo foi arrancada, expondo a verdade implacável escondida por baixo e revelando a dolorosa realidade de intrigas e mentiras dentro de sua própria casa. Antes de começar, por favor, deixe um comentário sobre esta história e dê-nos uma nota de 1 a 10. Você está bem? Se há algo que gostaria de partilhar, estou sempre aqui para ouvir. Espero que encontre um momento de reflexão ao acompanhar esta história de cura, coragem e justiça. A mansão da família Souza ficava numa rua tranquila em Cascais, Portugal. A casa grande, com suas amplas janelas de vidro, deixava a luz do dia entrar, projetando reflexos brilhantes nos soalhos de madeira polida. Tudo falava de riqueza e elegância, mas a atmosfera lá dentro era silenciosa e fria. Na sala de estar, um antigo piano cor de marfim repousava junto à grande janela. Era o instrumento que outrora fora o tesouro de Sofia, a primeira esposa de João Souza. Sofia tinha sido uma pianista talentosa, atuando várias vezes em grandes salas de concerto. Ela amava a música como se fosse o ar que respirava, e essa paixão tinha sido transmitida à sua jovem filha, Laura. Laura Souza acabava de fazer 6 anos. Há 2 anos ela ainda corria pelo jardim, a sua risada a encher o ar enquanto gritava "Pai!" sempre que João chegava à casa. Mas aquele terrível acidente de carro tinha tirado a vida de sua mãe e deixado seu pequeno corpo com as pernas para sempre paralisadas. Desde então, Laura só podia sentar na sua cadeira de rodas, a ver o mundo de uma altura mais baixa do que todos os outros, vivendo com um vazio que nunca não poderia ser preenchido. Hoje, a sua cadeira de rodas estava estacionada em frente ao piano. Laura estava sentada, em silêncio, com as suas pequenas mãos pousadas nas teclas, os seus profundos olhos castanhos cheios de tristeza. Uma melodia começou a soar, mas vacilou, quebrada como respirações curtas e irregulares. As notas fracas sumiram quase assim que nasceram, já sem a luminosidade que tinham quando a sua mãe ainda estava viva. Ela parou, as suas mãos trêmulas a caírem para o seu colo enquanto olhava para as marcas vermelhas e manchadas na sua pele. Os seus dedos ardiam como a comichão e uma dor lancinante. Mas mesmo assim, Laura ansiava por tocar o piano, porque sempre que um som emergia, ela sentia como se a voz de sua mãe ecoasse fracamente por perto, como se ela tivesse voltado para aqueles dias de paz do passado. Uma onda de dor e luto encheu dentro de seu peito. Ela lembrou-se da mão de sua mãe no seu ombro, do olhar terno, do sorriso caloroso. Agora só tinha o seu pai, mas ele parecia sempre ocupado demais. Laura mordeu o lábio e sussurrou nos seus pensamentos: "Eu só quero que o pai me segure uma vez, mas talvez ele não precise de uma menina numa cadeira de rodas como eu." A porta abriu-se, puxando-a de volta ao presente. Um homem alto, num fato azul escuro, entrou apressadamente. Era João Souza, fundador de uma próspera empresa de tecnologia de eletrônica e um dos rostos que a comunicação social perseguia constantemente. João era conhecido pelo seu talento e calma nos negócios, mas por trás desse sucesso estava um coração pesado de tristeza. A morte da sua esposa atormentava-o, e a sua filha era um lembrete vivo daquela perda. João avançou, segurando um telefone no ouvido, a sua voz urgente. "Sim, estarei no Porto amanhã. Não, tenho de ir hoje à noite." João olhou para cima e viu Laura sentada ao piano. A sua voz tornou-se apressada e rápida. "Lembra-te de comer bem e de ouvir a Catarina. Eu tenho que ir." Ele nem a tinha alcançado, nem tinha colocado um beijo na sua testa antes de se virar. O som dos seus passos tornou-se mais pesado e depois desapareceu para além da porta. Laura levantou a cabeça, os lábios a tremerem. Ela queria gritar: "Pai,
mas nenhum som saiu. A sua garganta apertou, os seus olhos seguiram a sua figura desaparecer, até que só o vazio permaneceu na ampla sala. Um leve perfume flutuou. Catarina Mendes, a nova esposa de João, entrou. Catarina era jovem, esbelta, com cabelo preto ondulado e um rosto que sempre trazia um sorriso suave. Em frente ao seu marido, ela dava a todos a impressão de uma mulher carinhosa, gentil e disposta a sacrificar-se pela sua família. Minha querida, por que estás aqui sentada sozinha? Não te esqueças de almoçar, disse Catarina, baixinho, os seus olhos a deslizarem em direção ao piano, os seus lábios a curvarem-se num sorriso. João virou-se, sorrindo para sua esposa. Conto contigo para cuidares dela. Eu sei que vais fazer bem. Não te preocupes, eu sempre tratei a Laura como a minha própria filha, respondeu Catarina docemente, com a mão a repousar levemente no braço de João. João acenou com a cabeça e apressou-se a sair novamente. No momento em que a porta se fechou, o sorriso de Catarina desapareceu. Os seus olhos tornaram-se frios, a sua voz baixou, mas foi afiada. Chega de piano, vai limpar a cozinha. Laura encolheu-se e olhou para cima. As minhas mãos doem! Eu não consigo! Catarina inclinou-se, o seu rosto perto, a sua respiração pesada com desprezo. Para de fingir que és fraca. Se te atreveres a reclamar de novo, garanto que este piano vai desaparecer da casa. Laura tremeu, querendo agarrar-se ao piano. Os seus olhos brilharam com desespero, como se suplicassem silenciosamente por ajuda. Mas antes que pudesse alcançar as teclas, Catarina agarrou a sua mão e puxou-a da cadeira. Vai agora! Estás a ouvir? Ela estalou. A cadeira de rodas tremeu e tombou para um lado. Laura escorregou, as suas pequenas mãos a tremerem, os seus olhos fixos no piano. As teclas ficaram desfocadas na sua visão, como o único oásis a afastar-se do seu alcance. Naquele momento, os seus olhos encheram-se de lágrimas. O barulho forte dos saltos altos de Catarina ecoou pelo chão de madeira, abafando as respirações ofegantes de Laura. As mãos de Laura já estavam vermelhas, mas ela ainda tentava esfregar tudo para que ficasse limpo só para agradar a Catarina. 2 horas arrastaram-se e parecia que as coisas finalmente se acalmariam, até que, na cozinha bem iluminada, Catarina caminhou em direção à mesa. Na cadeira próxima estava um vestido, vermelho e cintilante. Ela pegou nele, os seus olhos a percorrerem rapidamente, como se inspecionasse cada costura. Então, sem aviso, Catarina atirou com força para o chão, o tecido macio a deslizar pelas lajes polidas até parar exatamente aos pés de Laura. Lava-o de novo. Ontem não estava do meu agrado. A voz de Catarina era plana, mas a pingar desprezo. Laura baixou a olhar para o vestido vermelho. A cor viva picou seus olhos. Ela lembrou-se de ter visto a sua mãe a usar um vestido vermelho no palco, o seu sorriso radiante a brilhar sob as luzes. Aquela imagem cintilou e desvaneceu-se, substituída pela comichão ardente que se espalhava pelos seus dedos. Laura engoliu em seco, hesitou e depois sussurrou suavemente. As minhas mãos coçam tanto que não consigo segurá-lo mais. Catarina cruzou os braços e apoiou-se na beira da mesa, com um sorriso de escárnio a aparecer nos seus lábios. À luz do dia, o seu cabelo preto ondulado moveu-se ligeiramente, e os seus olhos brilharam com desdém aberto. Inútil! Tu já és aleijada! O mínimo que podes fazer é seres útil! Não consegues sequer lavar um simples vestido? Ou planeias ficar aí sentada a vida toda a ver os outros fazerem tudo por ti? Laura enterrou seus dedos no apoio de braço da sua cadeira de rodas, os seus olhos a baixarem, com demasiado medo para lutar. Ela inclinou-se para frente para pegar no vestido, cada movimento pesado como se estivesse a levantar uma pedra. No momento em que o tecido roçou na sua pele, as suas pontas dos dedos arderam e picaram. Catarina olhou para ela, depois andou tranquilamente até a ampla janela, pegando na chávena de chá da mesa
e bebendo um gole lento. Ela usava um vestido amarelo justo, a sua postura alta e elegante, a imagem perfeita de uma senhora refinada de longe. Mas para Laura, cada gesto irradiava ameaça. Anda, não tenho tempo para te esperar. Catarina virou a cabeça, a sua voz fria como a lâmina de uma faca. Laura esforçou-se para colocar o vestido na bacia de água. O sabão já tinha sido colocado com espuma branca a subir a superfície. Ela mergulhou as mãos nele, a tremer com o frio. A água infiltrou-se nos seus arranhões, queimando cada camada de pele. Ela cerrou os dentes e tentou esfregar o tecido suavemente. Cada vez que suas mãos tocavam no pano, a comichão voltava a surgir, forçando-a a parar e coçar antes de continuar. O suor escorria pela sua testa, a misturar-se com salpicos da bacia que molhavam as suas roupas azuis pálidas. O tecido úmido agarrava-se à sua pele, o seu cabelo emaranhado e bagunçado, colado às suas bochechas a cobrir metade do seu rosto. Laura tentou abafar os seus soluços, mas no final a sua resistência quebrou. Ela desabou a chorar, a sua voz sufocada a tremer enquanto gritava: Mãe, as minhas mãos doem e coçam tanto que eu não consigo mais. O som ecoou pela cozinha luminosa, a saltar das paredes de azulejos como uma súplica desesperada. Catarina bateu com a chávena de chá na mesa, a porcelana a atingir a madeira com um estalido forte. Ela caminhou rapidamente em direção a Laura, os seus saltos a baterem contra o chão. Inclinando-se, Catarina espetou seu dedo no rosto de choro da menina, a sua voz a ranger através dos dentes cerrados. Para de chorar! Queres que eu te bata? Guarda o choro para depois. Acaba de esfregar esse vestido primeiro. Laura levantou o seu rosto manchado de lágrimas, os seus olhos vermelhos e inchados. Ela não conseguia dizer uma palavra. Apenas tremia enquanto tentava continuar a esfregar o tecido, mas desta vez, a ponta do seu dedo abriu-se. O sangue a escorrer em pequenas gotas que se misturaram com as bolhas de sabão. Ela soluçou baixinho e depois perdeu toda a força caindo no chão, a sua cadeira de rodas a inclinar-se para o lado, a balançar. O pequeno corpo de Laura estava encharcado, a tremer de frio. Catarina soltou uma risada de escárnio, a sua voz afiada e cruel. Uma criança inútil. O teu pai achou mesmo que estava a criar um tesouro? Não és nada além de um fardo. Laura agarrou a sua mão, os seus dedos minúsculos a tremerem descontroladamente. Cada palavra que Catarina dizia perfurava o seu coração como uma agulha. Ela só conseguia soluçar, com o único desejo no seu coração a ecoar silenciosamente: Pai, volta para casa. Não me deixes mais aqui. Naquele momento, o som da porta da frente a abrir com força cortou a casa. Passos pesados e apressados ecoaram, cada passo a pressionar o ar. Catarina parou, virando-se. João Sousa apareceu na porta da cozinha. Ele usava um fato azul escuro, a sua gravata ainda solta, suor a brilhar na sua testa. Um parceiro tinha cancelado de repente uma reunião importante, então João tinha voltado com o seu carro para casa. Sem aviso, no momento em que ele entrou, viu a cena. As roupas da sua filha encharcadas, sentada indefesa no chão ao lado de uma bacia de água, as suas mãos em carne viva e cobertas de arranhões, a soluçar em desespero. E Catarina estava ali no seu vestido amarelo justo, o seu dedo ainda apontado, a sua voz presa a meio do grito. João parou, o seu peito a subir e descer, os seus punhos cerrados, os seus olhos escuros, a fúria a brilhar como fogo na cozinha bem iluminada. O ar tornou-se sufocantemente espesso. Laura levantou a cabeça, os seus olhos arregalados em choque quando viu seu pai. Catarina encolheu-se ligeiramente, depois forçou-se a parecer calma. A voz de João troou, rouca e pesada, cada palavra a atingir o ar como uma martelada. Catarina! A sala ficou paralisada. Laura tremeu. Catarina ficou paralisada por um instante, e naquele breve silêncio, uma quietude aterradora caiu.
anunciando a tempestade de raiva que estava prestes a explodir. A voz pesada de João congelou o ar na cozinha. Catarina enrijeceu, o seu rosto a empalidecer por um momento. Laura levantou os seus olhos manchados de lágrimas, um vislumbre de esperança a brilhar quando viu seu pai em pé na porta. João avançou sem hesitação. Ele inclinou-se e pegou em Laura do chão. O seu pequeno corpo estava encharcado, a tremer nos seus braços como um pássaro frágil a procurar abrigo. Pai! Laura agarrou-se fortemente ao seu ombro, a sua voz a quebrar entre soluços. Catarina rapidamente mudou seu tom, a seguir atrás dele. João, tu entendeste mal. Eu só estava a ensinar-la a ser independente. Ela precisa de aprender a trabalhar. Ela não pode ficar fraca para sempre. João virou-se bruscamente, os seus olhos a brilharem vermelhos de raiva, a sua voz a troar. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Tu não tens mais desculpa. Laura enterrou-se mais no peito do seu pai, a soluçar. Pai, as minhas mãos doem tanto. As suas palavras perfuraram o coração de João. Ele respirou fundo, depois carregou-a rapidamente em direção à porta da frente. Catarina entrou em pânico, a correr atrás dele, a agarrar o seu braço com força. Ouve-me! Ela inventa coisas para ter pena. Eu não fiz nada de errado. Não deixes que os estranhos se riam da nossa família. João parou, virando a cabeça para olhar diretamente. A sua voz gelada, a partir deste momento, nunca mais lhe toques. Ele empurrou a mão dela com força e continuou a blá-la. Andar. Catarina cambaleou para trás, a sua máscara falsa a estilhaçar-se, os seus olhos a brilharem com ódio. João levou Laura para o carro e colocou-a gentilmente no banco de trás. Ele puxou o cinto de segurança por cima dela, prendendo-o firmemente como se tentasse protegê-la de toda a dor. A porta do carro fechou-se, selando-os para longe do ar pesado da casa. O motor roncou e o carro rolou pela estrada iluminada pelo sol. Dentro do veículo, apenas as respirações fracas de Laura se misturavam com soluços suaves. João olhou para ela através do retrovisor. As suas pequenas mãos agarravam-se uma à outra com força, cobertas de marcas vermelhas. Depois de um longo silêncio, Laura falou timidamente, a sua voz a tremer de medo. Tu não me vais deixar de novo, vais? A garganta de João fechou-se. Ele não respondeu de imediato, os seus olhos fixos na estrada à frente. Embora suas pálpebras estivessem pesadas e a brilhar, aquela pergunta cortou direto para o seu coração como uma lâmina. O seu aperto no volante apertou-se, e quando ele finalmente falou, a sua voz vacilou. Eu estou aqui agora. O carro parou no Hospital de Santa Maria, um dos maiores centros médicos da cidade. O local estava sombreado por árvores, movimentado com pessoas a ir e vir. João rapidamente levantou Laura nos seus braços e apressou-se a entrar. Na clínica pediátrica, uma médica de meia-idade com um casaco branco saiu. Ela tinha uma figura pequena, mas os seus olhos eram afiados e severos. Era a doutora Vera Santos, uma dermatologista especializada em pediatria que tinha passado muitos anos a tratar crianças com doenças de pele crônicas. Os seus colegas frequentemente descreviam-na como rigorosa e profundamente compassiva. Senhor Souza, é esta a pequena paciente? A sua voz era firme e clara. João acenou com a cabeça e colocou Laura na cama de exame. Por favor, doutora, dê uma olhada nela. A minha filha. As suas palavras esvaíram-se, a sua voz a apertar-se. A doutora Santos colocou luvas e levantou cuidadosamente as pequenas mãos de Laura. No momento em que ela lhes tocou, Laura encolheu-se, o seu rosto a enrugar-se de dor. Manchas vermelhas, arranhões e várias áreas rachadas mostravam-se claramente sob a luz. A médica franziu a testa ligeiramente, examinando cada dedo de perto. Tens de mergulhar as tuas mãos em água com sabão frequentemente? Ela perguntou suavemente, os seus olhos ainda fixos na pele. Laura olhou para o seu pai, depois baixou a cabeça e sussurrou. Sim,
Sou forçada a lavar roupa. João apertou o apoio de braço ao seu lado, os seus dentes a rangerem. Ele não a interrompeu, apenas manteve os seus olhos na sua filha, enquanto uma tempestade de raiva e culpa surgia dentro dele. A doutora Santos inclinou a cabeça, o seu olhar frio e penetrante. Ela virou-se para João e disse de forma curta: Eu preciso de fazer alguns testes rápidos. Por favor, espere lá fora. João acenou com a cabeça e entrou no corredor. Ele sentou-se num banco, as suas mãos pressionadas contra sua testa, afogando-se em desamparo. A imagem de Laura a chorar na cozinha repetia-se na sua mente, fazendo-o tremer descontroladamente. Depois de um tempo, a porta abriu-se. A doutora Santos saiu, segurando uma prancheta. Ela olhou diretamente nos olhos de João e falou com firmeza, sem hesitação. Estas não são lesões acidentais. A menina foi sujeita a abuso por um longo período de tempo. Eles falaram por vários minutos, e com cada palavra que saía da boca da médica, o rosto de João ficava mais pesado, sobrecarregado pela angústia. Depois de muitas horas no hospital, João carregou Laura de volta para casa, que uma vez fora o seu lar, mas que agora estava cheia de um silêncio frio. À medida que a porta se abriu, o espaço familiar apareceu diante dele, mas desta vez João via tudo de forma diferente. O sofá, a escadaria, os quadros na parede, tudo parecia testemunhar o sofrimento silencioso que a sua filha tinha suportado. Laura estava exausta. João empurrou a sua cadeira de rodas para o quarto, puxou o cobertor para cobrir e sentou-se ao seu lado. A sua mão minúscula ainda estava cuidadosamente ligada, com os dedos frágeis a mostrarem-se de uma forma que lhe perfurava o coração. A menina olhou para o seu pai, os lábios a tremerem como se ela quisesse dizer algo, mas depois ela permaneceu em silêncio. João colocou a sua mão no ombro dela e sussurrou: Descansa agora, eu estou aqui. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas. Ela deu um aceno fraco com a cabeça, depois fechou os olhos enquanto a sua respiração se estabilizava lentamente. João permaneceu imóvel por um tempo, a vê-la dormir, o seu peito dividido entre a dor e a determinação, a jurar silenciosamente que ele tinha de agir. Assim que ele teve a certeza de que Laura tinha adormecido, ele levantou-se e saiu calmamente do quarto. Os seus passos ecoaram pesadamente pelo longo corredor, cada som como um lembrete da responsabilidade que ele tinha negligenciado. João caminhou diretamente para o seu escritório, a porta a fechar-se atrás dele com um clique seco. O quarto, que outrora era o lugar onde ele fechava negócios de milhões de euros, agora parecia um refúgio, um lugar onde ele era forçado a enfrentar a verdade. Ele sentou-se na cadeira, respirou fundo e depois inclinou-se para abrir a gaveta debaixo da sua secretária. Lá dentro, uma pequena pen USB preta jazia entre várias pastas. João pegou nela, a sua mão a tremer ligeiramente. O frio daquele objeto minúsculo fez o seu coração disparar. A pen USB não era nova. Ela estava ali há semanas, a guardar dados das câmaras escondidas que o próprio João tinha colocado dentro da casa. Naquela altura, ele tinha começado a notar o comportamento estranho de Catarina. O brilho frio nos seus olhos sempre que ela pensava que ninguém estava a ver, e a forma como Laura se encolhia sempre que ela se aproximava. João não queria acreditar, mas a sua inquietação forçou-o a preparar-se. Numa noite sem dormir, ele tinha instalado câmaras em cantos escondidos, a cozinha, o corredor perto do quarto de Laura e a sala de estar onde o piano estava. Depois, ele atormentou-se por horas. Parte dele sentia que estava a trair a sua nova esposa, enquanto outra. Parte temia que se a sua suspeita estivesse errada, ele pareceria nada mais do que um homem cego e paranoico. Então, embora os dados tivessem sido guardados na pen USB, todos os dias, João nunca teve a coragem de a abrir. Ele enganava-se a si mesmo, acreditando que tudo estava bem, que a Catarina estava a cuidar bem da sua filha. Na realidade, ele estava aterrorizado de enfrentar a verdade,
porque isso significaria admitir que ele tinha estado errado ao confiar nela e conceder-lhe tanto poder. Mas hoje era diferente. A imagem de Laura a soluçar e a implorar, as suas mãos inchadas e vermelhas sob a luz do hospital e a confirmação fria da doutora Santos tinham estilhaçado todas as barreiras. João não podia mais esconder-se. Ele deslizou a pen USB para a porta do computador. Um bip agudo soou, o ecrã acendeu-se e os ficheiros de vídeo começaram a aparecer um por um. Respirando fundo, João engoliu em seco, os seus olhos fixos no ecrã, a preparar-se para a verdade se desenrolar, por mais cruel que pudesse ser. No início, Catarina apareceu na cozinha. O sorriso doce tinha desaparecido, o seu rosto revelava nada além de crueldade. Ela atirou uma tigela de água diretamente para o chão, a sua voz afiada e autoritária. No canto, Laura apertou-se contra a parede, as suas mãos trêmulas mergulhadas numa bacia, a esfregar enquanto se coçava até a sua pele ficar em carne viva. João encostou-se à sua cadeira, o seu peito a apertar-se. Ele forçou-se a continuar a ver. Noutro momento, Catarina estava a bloquear o piano, os seus olhos a brilharem, a sua voz, estridente, a cortar o ar. Eu proíbo-te de tocar nisto, entendeste? Laura estava sentada na sua cadeira de rodas, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto, as suas pequenas mãos a agarrarem o assento com força. João fechou os olhos, a sua própria mão a fechar-se num punho tão forte que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele sussurrou, a sua voz quebrada. Sofia, eu deixei-a sofrer por demasiado tempo. O nome da sua falecida esposa escapou como uma facada no coração. A imagem de Sofia no seu vestido branco de anos atrás voltou à sua mente. O seu sorriso, a sua música e o olhar de felicidade nos seus olhos quando olhava para sua filha. João baixou a cabeça, a sua visão turva com lágrimas. Uma batida suave e repentina ecoou. João rapidamente limpou seus olhos e depois olhou em direção à porta. Catarina entrou com uma postura calma. Ela usava um vestido arrumado, a carregar uma bandeja de caldo de galinha fumegante nas suas mãos. Tu voltaste. Eu fiz sopa para ti. Queres um pouco? A voz de Catarina era doce, cada palavra a prolongar-se, o seu rosto a não revelar uma única rachadura. João não respondeu. Ele permaneceu imóvel, os seus olhos fixos no ecrã do computador onde uma imagem de Catarina a gritar com Laura estava congelada a meio do enquadramento. Catarina encolheu-se brevemente àquela visão, mas rapidamente recuperou a sua compostura. Ela colocou a bandeja de sopa na mesa e depois aproximou-se, forçando um sorriso. O que estás a ver? Não deixes que estas coisas triviais afetem a nossa família. Eu só quero o melhor para a Laura. Tu sabes disso. João virou a cabeça, o seu olhar tão frio que Catarina instintivamente deu um passo para trás. Ele falou lentamente, mas claramente. Amanhã tu vais enfrentar o tribunal. Catarina congelou. A mão que segurava a colher tremeu ligeiramente, o seu rosto a ficar pálido. Mas em segundos, ela forçou um sorriso tenso, a sua voz a subir bruscamente. Tu vais arrepender-te de confiar na palavra de uma criança mais do que na tua própria esposa. João, tu não vês? Essa menina só está a tentar afastar-nos. Essa menina finge sempre que é coitadinha. Tu estás cego! João levantou-se abruptamente, a aproximar-se, a sua figura alta a projetar uma sombra sobre Catarina. Ele olhou diretamente para os seus olhos, cada palavra afiada como uma lâmina. Eu vi tudo. As câmaras não mentem. O ar ficou mais espesso. Catarina ficou imóvel, os seus lábios a tremerem, o seu corpo a tremer ligeiramente. Por um momento, o medo cintilou nos seus olhos, mas logo foi substituído por um ódio feroz e mais forte do que qualquer coisa antes. João não disse mais nada. Ele inclinou-se, tirou a pen USB do computador e enfiou-a no bolso do seu casaco de fato azul escuro. O seu movimento foi lento, mas decisivo, como um veredicto já pronunciado.
A luz do fim da tarde entrou pela janela, a iluminar o rosto de João. Os seus olhos já não mostravam fraqueza, mas uma firmeza que ele não tinha exibido há anos. João virou-se e saiu do quarto, a sua sombra a estender-se longa pelo corredor silencioso. Atrás dele, Catarina ficou congelada, a bandeja de caldo de galinha fumegante ainda nas suas mãos, os seus olhos a brilharem com um ressentimento ardente, como uma tempestade à espera de explodir. Para João, a partir daquele momento, cada falsa camada naquela casa tinha sido arrancada. A porta bateu, a dividir dois mundos. De um lado estava a determinação de João, do outro, o medo e o ódio de Catarina ferver dentro dela. Na manhã seguinte, Catarina apareceu num café numa rua movimentada. Era um lugar chique e frequentado principalmente por empresários. Ela escolheu uma mesa discreta no canto perto da janela, tirou os seus óculos de sol escuros, os seus olhos a mostrarem um traço de fadiga, mas lá no fundo havia raiva e cálculo. Poucos minutos depois, um homem robusto vestido com roupas vistosas entrou. Era Miguel Mendes, o irmão mais velho de Catarina. Ele tinha uns 40 e poucos anos, o seu cabelo já salpicado de cinzento, mas sempre para trás com gel, um anel de ouro brilhante no seu dedo. Miguel tinha estado envolvido em vários escândalos financeiros, mas graças a manobras e compromissos, ele tinha escapado da condenação. Ele era conhecido por ser astuto, disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. A acompanhar Miguel estava Mônica Bastos, a melhor amiga de longa data de Catarina. Mônica tinha uns 30 e poucos anos, alta, confiante, com maquilhagem cuidadosamente aplicada e roupas elegantes. Ela trabalhava em relações públicas, habituada a manipular a opinião pública e a fabricar histórias para moldar os meios de comunicação. Assim que os dois se sentaram, Catarina inclinou-se para a frente, baixando a sua voz. Não temos muito tempo. O João está desconfiado e eu sei que ele não vai parar. Se ele levar tudo a tribunal, eu vou perder tudo. Miguel levantou a sua chávena de chá, mexendo-a lentamente, os seus olhos a olharem para sua irmã. Então, temos que atacar primeiro. Se fizermos o público acreditar que o João tem negligenciado a menina, quem ainda vai confiar nele? O tribunal e o bilionário certinho, uma vez rotulado como um pai irresponsável, verá todas as suas evidências tornarem-se sem sentido. Catarina agarrou a colher com força, a sua voz firme. A menina perderá a confiança de todos. O João não será capaz de a salvar. Eu vou transformá-la numa criança problemática aos olhos de todos. Mônica encostou-se à sua cadeira, depois abriu a sua bolsa e tirou um arquivo grosso. Ela colocou na mesa a sua voz suave, mas afiada como uma navalha. Este é o falso relatório médico que eu preparei. Ele declara que a menina mostra sinais de instabilidade psicológica, até mesmo a magoar-se a si mesma para ganhar a atenção do seu pai. Uma vez divulgado, a sociedade vai acreditar. Uma criança numa cadeira de rodas, infeliz, é ainda mais fácil de rotular como mentalmente instável. Miguel sorriu de escárnio, batendo seu dedo na mesa. Movimento inteligente. As pessoas acreditam mais em papéis do que nos gritos de uma criança. Catarina pegou no arquivo, a folhear algumas páginas. A sua mão tremeu ligeiramente, mas os seus olhos brilharam com frieza. De repente ela desatou a rir, um som seco a ecoar pelo café elegante. Eu não vou deixar que uma criança numa cadeira de rodas roube o meu protagonismo. Ela tem a atenção do João há demasiado tempo. Agora é a minha vez. Mônica olhou para cima, a sua voz lenta como se estivesse a testar a determinação de Catarina. Tens a certeza de que queres ir tão longe, Catarina? Se a verdade vier à tona, não só o João, mas o público inteiro vai destruir-te. Catarina pousou o arquivo, os seus olhos a brilharem com ódio. Eu não tenho como voltar atrás. Ou eu venço ou perco tudo, e eu não me permito perder. A atmosfera na mesa estava pesada.
Os 3 cúmplices sentaram-se em silêncio, quebrado apenas pelo tilintar das colheres contra as chávenas de porcelana e pelo falatório alegre vindo das outras mesas. Mas neste canto tudo se tornou mais espesso com o engano e a malícia, enquanto Catarina conspirava com Miguel e Mônica. Noutro lugar, João estava sentado num escritório de advogado. O quarto era silencioso, com prateleiras cheias de ficheiros legais. À sua frente estava Gonçalo Ferreira, um advogado alto, com um rosto severo, na casa dos 40. Gonçalo era bem conhecido nos círculos legais por defender crianças que tinham sofrido abuso. Ele tinha a reputação de ser direto, quase impossível de subornar, e tinha ganho muitos casos importantes. João colocou uma pen USB na secretária, deslizando-a em direção a Gonçalo. A sua voz era profunda e resoluta. Toda a evidência está aqui. Eu quero acabar com isto. Gonçalo inseriu a pen USB no seu portátil e revisou silenciosamente os ficheiros um por um. Ele não pareceu surpreso, apenas acenou com a cabeça, os seus olhos a escurecerem com cada momento que passava. Depois de alguns minutos, Gonçalo olhou para cima, a sua voz firme. Nós temos o suficiente para levar a Catarina a tribunal. Além disso, o testemunho da doutora Santos será uma evidência inegável. Eu vou começar a redigir a petição de divórcio e a queixa criminal por abuso infantil, Sr. João Sousa. A partir de agora, o senhor deve preparar-se para uma longa luta. João acenou com a cabeça, a sua mão a fechar-se num punho com força. Nos seus olhos não havia mais hesitação, apenas determinação de ferro. Enquanto Catarina, Miguel e Mônica conspiravam a beber café naquela manhã, no outro lado da cidade, João e o advogado Gonçalo já estavam a preparar o caso de divórcio. Um confronto intransigente estava a tomar forma, a sinalizar que o dia da verdade ser revelada já não estava longe. Naquela manhã, o céu cinzento projetou uma sombra sobre o imponente edifício do Tribunal de Lisboa. Lá fora, uma multidão densa tinha se reunido. Repórteres e fotógrafos empurravam-se uns contra os outros, flashes de câmaras a explodirem sem parar. O som de conversas inquietas ecoava pelas escadas que levavam às portas principais. Um carro preto parou no portão. João Sousa saiu, a usar um fato azul escuro. O seu rosto estava severo, embora os seus olhos carregassem um traço de fadiga. Ele moveu-se para a parte de trás, a levantar gentilmente Laura da sua cadeira de rodas. A menina usava um vestido branco simples, as suas mãos ainda embrulhadas em ligaduras. João inclinou-se, segurou a mão dela com força e sussurrou suavemente: "Fica comigo, tudo vai passar." Laura olhou para seu pai, a preocupação a cintilar nos seus olhos. Depois acenou com a cabeça. O flash das câmaras varreu-os em rajadas rápidas, com os repórteres a gritar o nome de João, um após o outro. Mas ele caminhou em silêncio para a frente, focado apenas na filha a tremer nos seus braços. Dentro da sala do tribunal, o ar estava denso e pesado. A galeria estava cheia, com rostos a misturarem curiosidade, indignação e simpatia. Na mesa do queixoso estavam sentados João e o seu advogado Gonçalo Ferreira, um homem alto com um rosto severo e olhos afiados como lâminas. Em frente a eles, na mesa de defesa, estava Catarina Mendes. Às suas costas retas, hoje ela usava um vestido preto, longo, o seu cabelo bem penteado, o seu rosto pintado com maquilhagem pálida para dar aparência de fragilidade. Ao seu lado estava Nuno Valente, um advogado bem conhecido nos seus 50 anos, que tinha ganho inúmeros casos de família. O seu rosto era quadrado, o seu maxilar firme, a sua voz profunda e retumbante, os seus olhos calculistas. No mundo jurídico, muitos acreditavam que Nuno não pararia por nada desde que significasse a vitória. O som agudo do martelo ecoou pela sala. O juiz estava sentado no banco, a sua voz a comandar. Este tribunal está agora em sessão. O queixoso João Sousa traz acusações contra a ré Catarina Mendes por abuso infantil e pede o divórcio. João baixou a cabeça a apertar a mão da sua filha.
Laura estava sentada na sua cadeira de rodas, os seus pequenos ombros a tremerem ligeiramente. O advogado Gonçalo levantou-se, a sua voz firme e estável. Excelência, o meu cliente, o Sr. João Sousa, provará que a sua filha Laura sofreu abuso psicológico e físico por um longo período de tempo às mãos da sua madrasta, a Sra. Catarina Mendes. Nós temos testemunhas, registros médicos e evidências fotográficas claras. O tribunal zumbiu com murmúrios. Catarina inalou profundamente. Depois falou com a voz a tremer, as suas mãos unidas como se estivesse em oração. Eu amo a Laura como a minha própria filha. Eu nunca quis magoar. Ela inventou histórias para separar esta família. Eu só tentei ensiná-la a ser independente. E agora estou a ser transformada num monstro. Lágrimas encheram os olhos de Catarina enquanto ela inclinava a cabeça. Ele olhou ao redor como se estivesse à procura de simpatia. Alguns membros da audiência sussurraram, mas a maioria permaneceu em silêncio, a observar atentamente. Gonçalo deu um sinal. Um oficial do tribunal ligou o grande ecrã. A gravação apareceu. Catarina na cozinha. A sua voz estridente a subir enquanto ela apontava e gritava. Laura tremia, as suas mãos vermelhas e a arder, a lutar para lavar a roupa antes de desabar em lágrimas e implorar. O som ecoou, cada soluço a reverberar pela sala. O tribunal congelou. Ninguém mais sussurrava. Cada olhar fixou-se em Catarina, o seu rosto pálido, os seus lábios a tremerem. Gonçalo virou-se, a sua voz afiada. Isto não é educação, isto é abuso. João baixou a cabeça, a sua mão a tremer, enquanto ele agarrava a da sua filha. Laura enterrou-se no peito do seu pai, as lágrimas a caírem sobre as ligaduras brancas. O seu coração doía, dividido entre a angústia e a autoculpa. Eu devia ter estado aqui mais cedo. Eu nunca devia tê-la deixado enfrentar aquele pesadelo sozinha. O juiz pediu a Laura para falar. João inclinou-se, dando-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Laura respirou fundo, depois falou suavemente, mas claramente. Eu só queria tocar piano, mas a minha madrasta não me deixava. Ela dizia que eu era inútil. As palavras ficaram no ar, curtas, mas pesadas o suficiente para esmagar o silêncio da sala. Muitos na audiência abanaram a cabeça. Alguns cobriram a boca de tristeza. João olhou para sua filha, o seu peito a apertar-se. Ele sentiu-se como um fracasso, um homem poderoso na sociedade, mas impotente na sua própria casa. Catarina agarrou no braço de Nuno com força, depois desatou a chorar. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto a sua voz se quebrava. Eu só queria que ela fosse mais forte. Eu nunca a odiei. Por favor, acredite em mim. Por favor, Excelência, acredite em mim. Nuno Valente levantou-se imediatamente, a sua voz a retumbar enquanto ele apontava diretamente para João. Excelência, vamos enfrentar a verdadeira verdade. Foi João Sousa quem negligenciou a sua filha por 2 anos inteiros. Se ele realmente se importasse, esta tragédia nunca teria acontecido. Se ele não se tivesse enterrado em trabalho e viagens de negócios sem fim, a Catarina não teria tido de carregar tudo sozinha. Ele não é digno de se chamar a si mesmo de pai modelo? O tribunal explodiu em murmúrios. Flashes de câmaras explodiram, com repórteres a rabiscar furiosamente. João ficou atordoado, o seu rosto sem cor. Os seus lábios moveram-se, mas nenhuma palavra saiu. A acusação perfurou direto na sua culpa mais profunda, o mesmo pensamento com o qual ele se tinha condenado há muito tempo. Naquele momento, João sentou-se imóvel, ainda a agarrar a mão da sua filha. O seu olhar a turvar-se, ele não conseguia encontrar uma resposta. Não tinha ideia de como responder. E toda a sala parecia prender a respiração, à espera do que viria a seguir. As acusações de Nuno Valente ainda ecoavam, tornando a atmosfera no tribunal tensa como uma corda esticada. João estava imóvel, os seus olhos pesados, a sua mão a agarrar a de Laura, mas incapaz de proferir uma única palavra.
No entanto, o juiz não permitiria que o silêncio durasse muito tempo. Ele bateu no martelo com firmeza, a sua voz a ressoar. Prossiga com o exame da testemunha. A porta lateral abriu-se e uma figura familiar entrou. A doutora Vera Santos subiu ao palanque, o seu casaco branco imaculado, o seu rosto severo. Ela tinha sido a única a tratar diretamente a Laura, e hoje as suas palavras pesariam mais do que qualquer defesa. A doutora Santos cumprimentou o juiz, depois falou claramente, cada palavra estável e firme. Eu examinei a pequena Laura Souza. As lesões nas suas mãos não são o resultado de uma única queda ou de um incidente acidental. Elas são a consequência de exposição repetida à água com sabão e produtos químicos. Isto é um sinal típico de abuso prolongado. Uma onda de murmúrios varreu o tribunal. Algumas pessoas viraram-se para olhar para Catarina com olhos furiosos. O advogado Nuno levantou-se, o seu tom afiado e áspero. Doutora Santos, a senhora tem certeza absoluta de que uma criança não poderia magoar-se a si mesma? A senhora pode jurar que não há chance de Laura ter infligido estas lesões a si própria? Vera não vacilou, o seu olhar fixo diretamente em Nuno. Eu tenho certeza. Com os meus muitos anos de experiência médica, posso afirmar sem dúvida que estas não são lesões auto-infligidas. Uma criança de 6 anos numa cadeira de rodas não pode repetidamente causar-se danos a si mesma desta forma. Isto é o resultado de ser forçada a um trabalho excessivo. A sala afundou em silêncio, quebrado apenas pelo ranger de canetas e pelo flash de câmaras. João ficou imóvel, a sua mão a tremer. Ele queria gritar a sua gratidão, mas em vez disso, ele baixou a cabeça em direção a Laura, o seu coração a transbordar de angústia e alívio. O juiz acenou com a cabeça e sinalizou para a próxima testemunha. Uma agente da polícia entrou, no seu uniforme azul, o seu cabelo castanho amarrado de forma arrumada para trás, alta e magra, os seus olhos afiados, a sua voz soou firmemente. Eu sou a inspetora Ana Pereira, encarregada de investigar as queixas apresentadas pelos vizinhos da família Souza. Ana abriu um arquivo, folheou algumas páginas e apresentou as suas descobertas. Nós entrevistamos 8 testemunhas que vivem perto da residência. 4 delas testemunharam que frequentemente ouviam Catarina Mendes a gritar, seguido por choro prolongado da pequena Laura. Outras 2 relataram ter visto a criança a ser empurrada para fora na sua cadeira de rodas, as suas roupas encharcadas, cabelo despenteado, olhos inchados de tanto chorar. Estes não foram incidentes isolados, mas eventos recorrentes ao longo de muitos meses. O seu testemunho atingiu o tribunal como uma lâmina. Catarina encolheu-se, a sua compostura a desmoronar-se. Ana virou a sua voz firme. No curso da nossa investigação, nós também questionamos aqueles que são próximos da senhora Mendes, o senhor Miguel Mendes e a senhorita Mônica Bastos. Por favor, levantem-se. Um murmúrio ondulou nas filas de trás. Miguel, um homem robusto, levantou-se, o seu rosto a pingar suor. Mônica, alta e vestida de forma elegante, tentou manter a compostura, mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto elas agarravam a sua bolsa. Ana aproximou-se, os seus olhos fixos em Miguel. Senhor Mendes, o senhor alguma vez recebeu dinheiro de Catarina Mendes para espalhar informações falsas sobre a condição mental de Laura? Miguel lambeu os seus lábios, a sua voz a quebrar. Eu só queria ajudar a minha irmã. Eu não achei que fosse assim tão sério. Eu só fiz o que ela me pediu. O tribunal explodiu em sussurros. Mônica baixou a cabeça, incapaz de levantar o seu olhar. De repente, Catarina levantou-se como se a pressão tivesse se tornado insuportável. Ela gritou, a sua voz afiada e a quebrar. Aquela criança inútil! Ela está sentada numa cadeira de rodas. Ela não tem futuro. Eu sacrifiquei a minha juventude e tudo que ela fez foi ficar ali sentada como um fardo. A sua explosão ecoou pelo tribunal. As pessoas ficaram boquiabertas, muitas a cobrir a boca em descrença.
Os repórteres imediatamente viraram as suas câmaras a capturar cada segundo. João levantou-se, o seu rosto ruborizado, a sua voz a troar. Chega, Catarina! As suas palavras soaram como trovão a rasgar o silêncio sufocante. Laura tremeu a agarrar a mão do seu pai, lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. No entanto, os seus olhos brilharam com uma fé renovada. O juiz bateu seu martelo repetidamente. Ordem! Ordem no tribunal! Ele fixou seu olhar em Catarina, a sua voz fria e cortante. Senhora Mendes! As suas palavras revelaram a sua verdadeira atitude em relação à criança. Juntamente com a evidência e os testemunhos das testemunhas, o tribunal decide que a senhora será mantida sob custódia, pendente o julgamento final. O martelo bateu 3 vezes. Os agentes de segurança imediatamente avançaram. Catarina debateu-se, os seus olhos injetados de sangue a brilharem, a sua voz a subir com veneno. Eu não vou deixar que isto aconteça. Eu vou ter tudo de volta, tu, João, e essa menina. Vocês todos vão pagar. O tribunal tremeu de tensão. João permaneceu imóvel, a sua mão a repousar firmemente no ombro de Laura, os seus olhos a brilharem com uma resolução inquebrável. Ele sabia que naquele momento Catarina tinha se desmascarado completamente. No entanto, ele também entendeu que a batalha estava longe de terminar. Ela tinha acabado de começar. À medida que Catarina era levada, o seu olhar ardente nunca deixou João e a sua filha. O ódio flamejou nos seus olhos. João puxou Laura com força para os seus braços, a sentir o seu coração a bater contra o seu peito. Na luz cintilante de inúmeras câmaras, ele jurou silenciosamente a si mesmo que protegeria a sua filha até o fim, não importava qual tempestade estivesse à sua frente. Quando as portas do tribunal se fecharam e a figura de Catarina desapareceu pelo corredor, João carregou Laura nos seus braços e caminhou para fora. A multidão de repórteres ainda zumbia, os flashes a explodirem sem parar. No entanto, ele não olhou para ninguém. Cada passo para longe do tribunal parecia o fecho do capítulo final de um período sombrio na sua vida. João nunca mais voltou para a grande mansão. Aquela casa não era nada mais do que uma memória de engano e dor. Poucos dias depois, ele mudou-se com Laura para uma pequena casa em Cascais, um lugar mais tranquilo, longe de sussurros e fofocas. A nova casa não era luxuosa. Não havia portões de ferro altos, nem jardins ornamentados. Era simplesmente uma casa de tijolo vermelho, com amplas janelas a darem para uma rua sombreada por bordos. Mas foi essa mesma simplicidade que deu paz a João. Ele queria recomeçar, e este era o lugar certo para começar. Laura sentou-se na sua cadeira de rodas, os seus olhos a vaguearem curiosamente pela casa. A sala de estar estava cheia de luz dourada e calorosa a entrar pela grande janela, e o cheiro de madeira fresca ainda pairava. Alguns pequenos quadros pendurados na parede, não grandiosos, mas aconchegantes. Ela tocou gentilmente no apoio de braço da sua cadeira, os seus lábios a moverem-se como se quisesse perguntar algo, mas ela permaneceu em silêncio. João esfregou suavemente o ombro da sua filha. Gostas? A partir de agora, esta será a nossa casa. Laura acenou com a cabeça ligeiramente, os seus olhos a brilharem, embora ainda cautelosos. Ela ainda não estava habituada à sensação de segurança, com medo de que tudo pudesse desaparecer como um sonho fugaz. João não deixou que suas preocupações durassem. Ele imediatamente começou a arranjar o novo quarto de Laura. Ele empurrou o piano do caminhão de mudanças para dentro e colocou-o mesmo ao lado da grande janela. Quando a luz do sol da tarde entrava, as teclas pretas e brancas brilhavam como se tivessem sido trazidas de volta à vida. Laura ficou imóvel, os seus olhos a arregalarem-se para o instrumento familiar. Por um momento, uma faísca de entusiasmo infantil cintilou no seu olhar, algo que tinha estado ausente há muito tempo. João percebeu que o coração dela ainda estava ligado à música, o último lugar onde a luz de Sofia permanecia. Queres tentar?
João perguntou, a sua voz profunda e calorosa. Laura levantou as suas mãos ligadas, depois puxou-as para trás. Ela abanou a cabeça gentilmente, a sua voz mal audível. Eu não, estou pronta ainda. João acenou com a cabeça, sem a pressionar. Ele sorriu, pousou a sua mão no piano e tocou um acorde simples. O som soou puro e claro o suficiente para fazer Laura levantar a cabeça, o sorriso mais fraco a aparecer nos seus lábios. Era o sorriso que João há muito ansiava por ver. Ao fim da tarde, a pequena cozinha estava cheia com o aroma doce de caldo de galinha. João carregou a tigela fumegante, sentou-se à mesa e pacientemente levantou colheradas para alimentar a sua filha. Laura hesitou ao aceitar, os seus olhos cheios de gratidão e desconforto. Pai, ela sussurrou. João olhou para cima, o seu olhar gentil. Queres dizer algo? A voz de Laura tremeu, as suas pequenas mãos unidas com força. Tenho medo que um dia me deixes de novo. Eu não sei se aguentaria. As suas palavras perfuraram o coração de João como uma lâmina. Ele pousou a colher, o seu peito a apertar-se de dor. Durante todos estes anos, ele tinha acreditado que fornecer conforto material era o suficiente, nunca percebendo que a sua pequena menina tinha estado a viver sob o medo constante de abandono. João inclinou-se, envolveu os braços à volta dela e segurou-a com força, como se estivesse a tentar compensar por todos os anos perdidos. Ouve-me, eu não vou a lugar nenhum mais. Tu és tudo para mim. Tu és a razão pela qual eu continuo. Laura enterrou seu rosto no peito do seu pai, lágrimas quentes a escorrerem. Mas desta vez elas já não carregavam o peso do desespero. Naquele abraço, ela finalmente encontrou o refúgio que sempre tinha desejado. À medida que a noite caía, Laura estava a dormir pacificamente no seu próprio quarto. João sentou-se sozinho na sala de estar, a luz amarela e quente da lâmpada a cair sobre o seu rosto cansado. Nas suas mãos estava uma fotografia de Sofia, a sua falecida esposa. O seu sorriso na imagem, os seus olhos brilhantes enquanto ela segurava a bebê Laura, pareciam ganhar vida. João sussurrou, a sua voz a quebrar de emoção. Eu estive tão errado, Sofia. Eu deixei-a sofrer tanto depois de tu partires. Mas desta vez, eu prometo que vou proteger. Lá não importa o que custe. Ele sentou-se ali por muito tempo, a olhar para a fotografia, como se estivesse a falar com aquela que tinha partido. No fundo, ele sabia que Sofia era o elo invisível que sempre tinha mantido o pai e a filha ligados. Assim que a casa foi envolta em silêncio, o toque do telefone fixo estilhaçou tudo. João assustou-se, estendeu a mão e pegou no receptor. Do outro lado, uma voz feminina e rápida veio. Olá, é Inês Diniz, repórter do Público. Senhor João, nós recebemos a informação de que o senhor negligenciou a sua filha por anos antes de perceber o seu erro. Está disposto a falar sobre isto publicamente à imprensa? João congelou, a sua mão a agarrar o receptor com força. Os seus olhos viraram-se em direção à porta meio aberta onde Laura estava a dormir profundamente. A pergunta cortou-o como uma ferida fresca, a sinalizar a tempestade de escrutínio mediático que estava prestes a descer. João ficou imóvel, o telefone pressionado contra o seu ouvido, o seu coração em tumulto. Fora da casa silenciosa, outra tempestade estava a formar-se, e ele sabia que tinha de a enfrentar, não apenas por si mesmo, mas pela sua filha. O telefone a tocar naquela noite cortou a breve paz como uma faca. Inês Diniz, uma repórter do Público, perguntou a João se ele estava pronto para responder publicamente à notícia de que ele tinha uma vez abandonado a sua filha. João não respondeu de imediato. Ele simplesmente pousou o telefone na mesa. Mas ele sabia que uma tempestade já estava a formar-se lá fora e não esperaria por ele para se preparar. Apenas alguns dias depois, os meios de comunicação explodiram com reportagens. A imprensa rapidamente dividiu-se em dois campos claros.
Um lado ficou firmemente com Laura. Jornais importantes descreveram a menina de 6 anos na sua cadeira de rodas, corajosa o suficiente para chorar e implorar perante o tribunal, tornando-se um símbolo para crianças abusadas. Eles publicaram fotos de Laura nos braços de João, os seus olhos inocentes, mas determinados. A hashtag Justice for Laura espalhou-se rapidamente, a aparecer no Twitter, Facebook e até no Instagram. Muitas pessoas usavam t-shirts com essas palavras impressas nelas, a organizar pequenas marchas para apelar à proteção das crianças. Mas o outro lado era diferente. Tabloides competiam por manchetes. João Sousa, o pai que negligenciou seu filho e depois voltou a fazer-se de herói. Eles trouxeram à tona as suas longas viagens de negócios, as muitas vezes que João tinha estado ausente da vida da sua filha. Alguns artigos aprofundaram a sua culpa pessoal, a agitar a dúvida pública sobre se ele realmente amava a sua filha. Como ele pôde deixar que coisas tão terríveis continuassem por tanto tempo? João leu aquelas palavras dentro da sua pequena casa em Cascais, o seu coração a apertar-se a cada linha. Ele não argumentou, porque ele próprio tinha sido muitas vezes cheio de autoculpa. Era verdade que ele tinha estado ausente. Era verdade que ele tinha deixado a sua filha sentir-se sozinha. Mas ele não podia permitir que a verdade fosse distorcida ainda mais. Naquele dia, João tomou a sua decisão. Ele contactou o advogado Gonçalo e agendou uma conferência de imprensa pública. O salão estava lotado de repórteres, flashes de câmaras a explodirem sem parar. No palco, João usava um fato cinzento simples, o seu rosto mais magro, mas os seus olhos resolutos. Ao seu lado, o advogado Gonçalo estava sentado, com os arquivos arrumados à sua frente. Na audiência, Laura estava sentada na sua cadeira de rodas com uma enfermeira ao seu lado. Ela olhou ao redor, os seus olhos curiosos e tensos. João aproximou-se do microfone. A sala ficou em silêncio. Ele respirou fundo e falou com uma voz firme. O meu nome é João Sousa. Eu não vou negar. Eu estive errado quando deixei o trabalho consumir-me, quando eu deixei a minha filha suportar a solidão. Mas a verdade deve ser vista claramente. A minha menina foi abusada, e eu juro que nunca mais vou permitir que ninguém lhe ponha a mão de novo. Ele deu um sinal, e o ecrã atrás dele acendeu-se. Vídeos de uma PNUSP começaram a ser reproduzidos. Catarina a gritar, Laura a soluçar, as suas pequenas mãos vermelhas e inchadas. Depois veio o relatório médico da doutora Santos. A atmosfera na sala ficou pesada. Alguns repórteres baixaram as suas canetas, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. João continuou, a sua voz mais baixa, mas firme. Esta não é apenas a história de mim e da minha filha. Este é o grito de milhares de crianças forçadas a viver nas sombras. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso falar a verdade para que nenhuma outra criança tenha de sofrer o que a minha filha sofreu. Uma salva de palmas estrondosa encheu o salão. Alguns jornalistas limparam os seus olhos. Em poucas horas, as redes de televisão transmitiram o discurso para todo o país. A opinião pública mudou. A hashtag Justice for Laura inundou as redes sociais, tornando-se uma bandeira de união para o movimento de proteção infantil. Laura lentamente saiu das sombras. João levou-a a um grupo de terapia comunitária gerido por uma organização sem fins lucrativos. A sala era luminosa, as suas paredes cobertas com desenhos de crianças e as mesas e cadeiras pintadas em cores alegres. Lá, Laura conheceu muitas crianças com histórias como a sua. Algumas tinham sido abandonadas, algumas tinham sofrido abuso. Durante uma sessão, uma menina tímida com cabelo encaracolado virou-se para ela e perguntou: Tu ainda tens medo? Eu tenho pesadelos todas as noites. Laura ficou em silêncio por um momento. Depois ela sorriu, um sorriso fraco, mas radiante. Sim, mas eu tenho meu pai comigo. Eu acho que enquanto eu tiver,
Eu não terei tanto medo como antes. A sua resposta silenciou a sala. Algumas crianças olharam para ela com atenção. Depois pequenos sorrisos também começaram a aparecer nos seus rostos. Naquele momento, Laura já não era apenas uma vítima. Ela tornou-se uma fonte de força para as crianças que ainda lutavam para encontrar a sua confiança novamente. João estava a uma distância, a sua garganta a apertar-se. Ele entendeu que a sua filha não estava apenas a curar-se, ela estava lentamente a tornar-se uma pequena luz para os outros. Uma noite, depois de pai e filha terem acabado de jantar, a campainha tocou. O carteiro entregou a João um envelope grosso. Ele abriu, os seus olhos a percorrerem as linhas enquanto a sua mão tremia ligeiramente. Era um convite oficial dos organizadores de um programa especial no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. Eles queriam que a Laura tocasse piano num concerto em homenagem a crianças com circunstâncias difíceis ou deficiências. João agarrou a carta, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Ele virou-se para olhar para o piano perto da janela, depois para sua filha, que o olhava com curiosidade. Sussurrando como se estivesse a falar com Sofia, a sua falecida esposa, ele disse: Sofia, a nossa filha vai tocar a tua música perante o mundo inteiro. Laura segurou a carta, as suas mãos a tremerem. Os seus olhos brilharam com uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, a sinalizar o início de uma nova melodia na sua jornada. Desde o dia em que eles receberam a carta de convite do Teatro Nacional de São Carlos, a vida de João e da sua filha tomou um novo rumo. João não deixou o tempo escapar sem sentido. Todas as tardes, depois de Laura voltar da terapia, ele sentava-se ao lado dela, ao piano colocado junto à grande janela. Ele não era um músico, mas ele entendeu que o que a sua filha mais precisava não eram lições técnicas, mas paciência e amor. No início, Laura estava hesitante, as suas mãos ainda ligadas, a tremerem cada vez que elas tocavam nas teclas. Às vezes ela desabava em lágrimas, a enterrar o seu rosto nos braços do seu pai. Eu não consigo. Tenho medo que todos se riem de mim. João abraçou-a gentilmente, a sua mão quente a repousar no seu ombro. Ninguém tem o direito de se rir de ti. Apenas lembra-te, cada nota que tocas é um passo para longe da escuridão, e eu vou caminhar contigo. Nos dias que se seguiram, a sua pequena casa em Cascais transbordou de música. Às vezes desajeitada e quebrada, às vezes tão completa que deixava João sentado em silêncio. Em algumas tardes, os vizinhos paravam à frente da sua janela, a ouvir as melodias a saírem, a sorrirem e a acenarem com a cabeça antes de seguirem em frente. Laura gradualmente percebeu que a música não era apenas a memória da sua mãe, mas também uma forma de falar com o mundo sem palavras. A noite fatídica finalmente chegou. Lisboa brilhava sob as luzes em frente ao Teatro Nacional de São Carlos. Centenas de pessoas estavam na fila, algumas a segurarem cartazes que diziam "Justiça para Laura", outras a carregarem flores brancas. O ar era solene e cheio de antecipação. João usava um fato preto, o seu rosto firme, embora os seus olhos traíssem os seus nervos. Ele inclinou-se para ajustar a fita no cabelo de Laura. A menina usava um vestido branco simples, os seus olhos cheios de entusiasmo e tremor. Pai, a sua voz a tremor, as suas pequenas mãos a agarrarem a bainha do seu vestido. E se eu errar uma nota? João parou e baixou-se ao nível dos seus olhos. Ele pegou na sua mão minúscula, o seu olhar inabalável. Eu estou orgulhoso de ti, não importa o quê. Tu não tens de ser perfeita, tu só precisas de ser tu mesma. E lembra-te, eu estarei sempre aqui. Laura deu um pequeno aceno de cabeça e respirou fundo. Dentro do Teatro Nacional de São Carlos, as luzes diminuíram lentamente. Os holofotes inundaram o palco. As conversas desvaneceram-se em silêncio. E cada olhar virou-se em antecipação. João empurrou a cadeira de rodas, a guiar Laura para o centro do palco. O som das rodas a rolarem pelo chão de madeira ecoou.
cada volta das rodas a bater em ritmo com os corações da audiência. O vasto espaço caiu em silêncio total. João inclinou-se e sussurrou: "Toca como se estivesses em casa. Deixa a música guiar-te." Laura respirou fundo e colocou as suas mãos, outrora feridas, nas teclas do piano. As primeiras notas soaram. Era a peça que a Sofia costumava tocar durante os dias felizes. A mesma peça que tinha embalado a Laura para dormir quando ela era pequena. A melodia começou suavemente, pura e gentil. Depois ficou mais forte com cada frase que passava. O salão ficou em silêncio, centenas de pessoas prenderam a sua respiração, ninguém ousava mover-se. A música fluiu por cada fila de assentos, afundando-se profundamente em cada coração. Alguns membros da audiência levantaram as mãos para limpar as lágrimas. Desde as primeiras notas, João sentou-se na primeira fila, a sua visão turva com emoção. Dentro da música, ele viu a imagem de Sofia a ganhar vida novamente. O seu cabelo longo a cair graciosamente enquanto ela se sentava ao lado da sua filha, as suas mãos gentis a guiar cada tecla. O seu sorriso era caloroso, o seu olhar parecia sussurrar para ele: "João, tu trouxeste-a de volta para a luz." O seu coração apertou-se. Ele queria gritar o nome de Sofia, mas apenas um soluço sufocado escapou da sua garganta. Laura fechou os olhos e entregou-se à música. Ela já não ouvia os murmúrios, já não via as luzes ofuscantes do palco. Havia apenas o som do piano e a imagem fraca da sua mãe a sentar-se ao seu lado a sorrir. As feridas, as palavras duras, as lágrimas, tudo parecia dissolver-se dentro de cada nota. A peça terminou como um acorde ressonante que pairou no brésios ar. Laura abriu os seus olhos e curvou-se. A luz brilhou sobre o seu rosto, já não marcado pelo medo, mas cheio de confiança e paz. Naquele momento, Laura já não era a menina coitadinha que tinha sofrido abuso. Ela era uma jovem artista a ficar num dos maiores palcos do mundo, a levantar a sua própria voz. João levantou-se e aplaudiu primeiro. O som ressoou, a puxar outros com ele. Em segundos, o salão inteiro levantou-se como um só. Os aplausos irromperam como ondas a quebrarem, implacáveis e intermináveis. Laura olhou para cima e viu os olhos do seu pai fixos nela, vermelhos de lágrimas, mas a brilharem com um orgulho que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez na sua vida, ela sorriu brilhantemente sob o olhar de centenas de pessoas. João sussurrou, a sua voz a quebrar no rugido dos aplausos: "Sofia, tu vês? A nossa filha está livre." Os aplausos continuaram e continuaram como se nunca fossem terminar. Laura estava sentada em silêncio na luz, a permitir que o salão a abraçasse completamente. Naquele momento, ela não só se curou a si mesma, ela também tocou e curou os corações de todos os que a assistiam. 1 ano tinha se passado desde aquela noite de luzes no Teatro Nacional de São Carlos. Aquele espetáculo não só abriu uma nova porta para Laura, mas também fechou os dias sombrios que o pai e a filha uma vez suportaram. A pequena casa em Cascais estava agora cheia de risadas. Na sala de estar, o piano ainda estava junto à janela, onde a luz do sol da manhã entrava todos os dias. As teclas já não eram um lembrete assustador, mas tinham se tornado o batimento cardíaco familiar da família. Laura tinha crescido. As suas mãos, outrora cobertas de cicatrizes, eram agora macias e fortes. Ela ainda estava sentada na sua cadeira de rodas. No entanto, os seus olhos brilhavam com confiança. Todas as manhãs, João acordava cedo, fazia café, preparava o pequeno almoço e depois ia para o jardim com a sua filha. Ele tinha aprendido a cultivar pequenos vasos de flores para que a Laura pudesse ver as suas cores cada vez que ela abria a janela. Às vezes os vizinhos paravam, a sorrirem e a cumprimentarem os dois. Não havia mais olhares curiosos, nem mais sussurros. Apenas respeito e afeto genuíno permaneciam. Laura juntou-se à aula de música da comunidade. Ela ensinava crianças mais novas
como colocar as suas mãos nas teclas, a apontar pacientemente cada nota. Um dia, um menino órfão perguntou: Tu tiveste medo quando subiste ao palco? Laura sorriu e abanou a cabeça. Eu costumava ter muito medo, mas quando eu pensava na minha mãe e no meu pai, eu só queria tocar para que eles tivessem orgulho. Então eu não tive mais medo. João estava sentado na parte de trás da aula, a observar a sua filha em silêncio, o seu coração a inchar de orgulho. Ele percebeu que o que Sofia tinha deixado para trás não era apenas música, mas também uma chama de resiliência dentro da sua filha. Uma noite de outono, João estava sentado no alpendre, com uma chávena de café na mão, a ouvir o som do piano, a sair da sala de estar. Laura estava a praticar a peça daquela noite há muito tempo. Cada nota já não tremia, mas era estável e calorosa. João olhou para o céu onde as estrelas brilhavam. Ele sussurrou, como muitas vezes fazia sempre que pensava em Sofia. Tu vês isto? Ela não só sobreviveu, ela brilha. Obrigado por me dares a chance de recomeçar. Dentro da casa, Laura chamou: Pai, vem ouvir-me tocar. João riu, levantou-se e entrou. A porta fechou-se, deixando apenas o vento suave de outono lá fora, o som do piano e os ecos de risadas. Pai e filha encontraram o presente mais precioso de todos, a paz. A história chegou ao fim. No entanto, os seus ecos ainda permanecem. Daquelas lágrimas dolorosas, aquela menina finalmente recuperou a sua confiança. Ela encontrou o amor novamente nos braços do seu pai, um milionário. Mas, acima de tudo, um homem que soube como despertar no momento certo. A mensagem que a Story for Heart quer transmitir é clara. Os maus serão sempre punidos, e os bons serão certamente recompensados. Não importa o quão espessa a escuridão possa ser, a luz da verdade e da justiça sempre brilhará, a trazer esperança para aqueles que estão a sofrer. Este é o verdadeiro poder das histórias reconfortantes, histórias comoventes, onde podemos ver o reflexo de nós mesmos, das nossas famílias, e acreditar que o amor será sempre o salva-vidas que salva as pessoas do desespero. E agora eu quero ouvir de vocês, a nossa amada audiência. Já testemunhaste um momento em que o bem triunfou sobre o mal? Tu acreditas que o amor pode curar mesmo as feridas mais profundas? Não te esqueças de deixar um comentário para que possamos partilhar juntos, porque cada história, cada sentimento teu é realmente precioso para nós. E mais importante, eu realmente quero saber, tu estás bem? Se hoje te sentes cansado, por favor, lembra-te que a Story for Heart está sempre aqui, a trazer-te momentos de paz e calor. Dá like, subscreve o canal e partilha esta história, para que a mensagem de humanidade possa chegar a ainda mais pessoas.